pessoal, sejam bem-vindos ao Podcast Criativo, o podcast que traz as mentes mais brilhantes do cenário nacional. E aqui hoje, junto com meu colega e parceiro nessa jornada, nós temos uma pessoa muito especial, né? Que vai trazer muita novidade e também contar um pouco da história dele e dos seus feitos. É isso aí, pessoal. A gente vai entrevistar Alexandre Moura. Quer dizer, entrevistar não, a gente vai bater um papo. Com Alexandre Moura, que é engenheiro eletrônico, é diretor de Relações Internacionais da Brafip, é empresário na área de TI e vai conversar com a gente sobre como foi que ele trilhou a trajetória para fazer tudo isso e o que é que vem pela frente aí. Obrigado a vocês por ter chamado, Renato e Léo. Estamos aqui para contar um pouquinho, falar sobre o ecossistema de inovação de Campina Grande, que não surgiu hoje, né? Isso que muitas vezes as pessoas acham que as coisas aparecem de repente. São uns 40 anos aí, se você juntar questão de universidade, de coisa, você remonta aí o final dos anos 50. Claro que eu não estava vivo nessa época, calma. Mas eu tenho o prazer de participar desse, vamos dizer assim, desse ecossistema desde os anos 80, quando eu fazia o curso de Engenharia Eletrônica aqui em Campina Grande. Então, Alexandre, como foi que você começou? Eu sou pernambucano, né? Sou paraibano por título da Assembleia e campina-grandense pela Câmara dos Vereadores de Campina Grande, tenho os dois títulos, que para mim é uma honra ser paraibano e campina-grandense. Mas eu vim estudar, fazer engenharia eletrônica. Eu queria, quando eu terminei o curso, na minha época era segundo grau, né? Agora é curso nível médio, eu queria fazer engenharia eletrônica. E em Recife não tinha, né? Só tinha engenharia elétrica, não tinha opção eletrônica. E meu irmão já tinha estudado aqui, feito engenharia eletrônica, é professor da universidade até hoje, né? Professor titular, tinha ido logo depois de formado para o Canadá fazer mestrado e doutorado, e eu vim estudar aqui. Então, a Campina Grande eu já conhecia desde pequeno, que eu vim aqui também há bastante tempo, antes, desde que eu tinha criança mesmo, porque meu pai sempre vinha aqui, tinha parentes aqui também. E depois, desde que eu vim estudar, eu fiquei. Logo depois que eu me formei, criamos a primeira empresa, quer dizer, montamos a primeira empresa, e aí o tempo foi passando, mas basicamente minha história começa com Campina Grande por eu vir estudar engenharia aqui. E isso eu sempre digo pelo seguinte, muitas vezes a gente diz que muita gente se forma aqui e sai de Campina Grande, não fica aqui, né? Mas a gente tem que entender também que tem muita gente que vem de fora e fica. E mais importante, mesmo esse pessoal que sai, a gente consegue fazer network com eles. Isso é muito importante para as coisas de Campina Grande. O que a gente não pode é perder o contato. Eu sou um dos que vieram morar aqui para estudar e ficou. Tem os dois casos, né? Gente daqui que sai para estudo e sai, e tem gente que vem de fora e fica. Então, e a história de Campina Grande é assim, né? Se você pega muita gente, é muita gente de fora. Tem muito pernambucano aqui, tem muito cearense. Tem muita gente no exterior. E também gente do exterior, né? também, indiano, italiano, canadense. Eu tinha 2 professores que eram poloneses. Tinha uns 3 ou 4 que eram indianos. E por aí vai. Aqui na UFCG. Aqui na UFCG. Na época, o UFPB. O UFCG é coisa nova, né? Nova que eu digo bem recente. Comparado com... Era o campus 2 da UFPB. Onde hoje é o campus 1 da UFCG e onde tem a reitoria. E a sua história com inovação começou já na graduação? Não começou na graduação, porque na época não se tinha isso, você tinha que fazer o curso. A gente tinha algumas coisas, mas não alguma coisa assim. A gente montou a empresa em 83, junto com meu irmão, com o Jacques, que sou um canadense, que foi professor também. Hoje o Jacques está morando em João Pessoa. Eles montaram a empresa, eu entrei logo depois, a primeira empresa, né, que foi a original Infocom. Depois a gente incorporou outra empresa de Brasília, chamada Lightbase, e ficou Light Infocom Tecnologia SA, que a empresa virou um SA. Então assim nasceu a Light Infocom. Assim nasceu a Light Infocom, isso em 1983, está fazendo 40 anos esse ano, inclusive. A primeira, vamos dizer assim, ação de inovação, você pode dizer isso, mas eu falo mais da questão de ecossistema mesmo, foi em 84 que eu fui um dos que participaram da montagem do Parque Tecnológico, da Fundação Parque Tecnológico. Vocês hoje conhecem a Fundação Parque Tecnológico, onde ela está, ali em Bodocongó. Mas ela começou na Vila Nova da Rainha,
num prédio, no primeiro andar, eu não lembro qual era um prédio, mas era logo na entrada da Vila Nova da Rainha, antes de chegar na feira, ali mais ou menos onde tem o supermercado, em frente tem um prédio, era ali que era a incubadora. Foi feita a primeira incubadora, que é a ITCG hoje, lá do Parque Tecnológico. Então foi ali. Então em 1984, eu participei do grupo que montou a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, que muita gente pensa que é uma coisa pública. É uma fundação de direito privado. Evidentemente que recebe recursos públicos, recursos de financiamento, de projetos, mas ela é totalmente privada, né? Então, se pode se medir a primeira participação minha de coisa foi nessa do Parque Tecnológico, junto com o Thelma Araújo, com o Sandoval Faria da Mata, tem outras pessoas que aí não me fogem os nomes agora, mas com o Geraldo Baracuí. Depois, algum tempo depois, ou um bom tempo depois, a gente instalou a FAPESC, a Fundação de Apoio à Pesquisa, que coincidentemente o prédio é ali junto do Parque Tecnológico. Aquele prédio não existia. O primeiro presidente foi Geraldo Baracuí, também professor da universidade, e eu fui o diretor administrativo financeiro. Então eram 2 diretores, né? E nós montamos, partindo de um decreto, da época o governador era Ronaldo Cunha Lima, só tinha um decreto, tinha uma lei publicada no Diário Oficial. Não tinha nada de coisa. É tanto que o nome é diferente, né? Eu não sei se vocês estão acostumados com as outras FAPs, dos outros estados, as fundações, geralmente são as fundações de amparo à pesquisa. A nossa é fundação de apoio à pesquisa. Porque quem precisa de amparo é como eu, que daqui a pouco estou chegando tão idoso que eu vou precisar de alguém me amparando. Quem pesquisa precisa de apoio. Então a gente fez essa brincadeira, mas a gente colocou no nome Fundação de Apoio à Pesquisa. Por isso que no início eu pensava que era alguma coisa a ver com pesca, né? Porque tinha PESC, né? Mas é pesca de pesquisa, né? E não de pesca de ser. É pesca de quê? Essa foi a segunda, talvez, questão. E aí vem, as coisas vão acontecendo, né? A gente começa na empresa, que é a empresa de software, né? Na época a gente começa a exportar, né? Tem gente que até hoje não acredita que a gente exportava. A ideia principal era criar software específicos? Não, a gente tinha em 40 anos a tecnologia muda bastante, mas a gente começou baseado no sistema operacional Unix. Você já deve ter ouvido falar nisso, vocês estão mais acostumados com Linux. Sim. Né? Mas o primeiro é o System 5 da Unix, então esse foi o primeiro. Aí depois a gente começou a fazer produtos, era a época da lei de informática, do Supermicros, e a gente fornecia para N empresas no Brasil as soluções nossas usando Supermicros, que eram os computadores da época que faziam processamento para grandes empresas. Né? Então tinha vários fabricantes que hoje não existem mais. Né? Tem alguns que são, por exemplo, a HP Brasil tem origem na Edisa, lá do Rio Grande do Sul, que era um fabricante. Então, depois a gente montou a empresa nos Estados Unidos, né? Porque era complicado exportar daqui, porque era uma complicação para você mandar as caixinhas. Quando chegava, ninguém entendia o que era software. Né? O cara não entendia que tinha uma caixinha que tinha, por exemplo, eles estão acostumados a exportações, quando a gente botava lá uma caixinha do tamanho de uma caixa de sabão em pó, tinha um produto que era $1.500. Os caras achavam que, como é que é isso? Não entendiam. Até isso era complicado. A gente pensava que era contrabando. Achando que a gente estava vendendo coisa que não existia. Né? Então, a gente... a ideia aí, disse, vamos montar uma empresa fora que é mais fácil. Então, foi montada a primeira empresa, inclusive na própria Califórnia. Depois ela foi mudada para outro local nos Estados Unidos, e assim foi. Mas aí sempre manteve. Na época, você precisava ter presença. A gente chegou a ter, se não me falha na memória, 4 ou 5 filiais no Brasil. Aí, porque você precisava estar fisicamente nos lugares. Né? Você não tinha internet, né? Agora, por isso que eu digo, quando o cara é empreendedor agora, com os apoios que a gente dá, que o Sebrae dá, que o nosso ecossistema de inovação aqui está dando, que o Senai dá, todos os componentes, as universidades, etc., é uma maravilha e esses caras ainda reclamam. Né? Mas na época a gente não tinha nada. Para você ter uma ideia, a gente foi a primeira empresa do Nordeste e uma das primeiras do Brasil, porque só teve outro caso, que até hoje a gente mantém relacionamento, que é o pessoal, você já deve ter ouvido falar talvez dessa empresa, chamada Módulo, de Fernando Neri. Hoje ele é especialista em segurança de dados, segurança cibernética. Que são mais ou menos, a gente são daquelas empresas da época de 1900, da década de 80, você conta numa mão, as que existem ainda. Uma delas são essas duas que eu acabei de dizer, tem a Inova Software lá de Recife,
Eu não lembro mais nem o nome das outras 2, mas tem 5 ou 6, não mais do que isso, dessa época. A gente conseguiu de recursos de financiamento do Banco do Nordeste. Imagina você conseguir financiamento do Banco do Nordeste na metade dos anos 80, para o final dos anos 80. Porque o cara não sabia nem o que era software. Era uma coisa de outro mundo. Era coisa de outro mundo, mas a gente conseguiu. E eu sempre faço esse registro, porque o Banco do Nordeste, há 30 e tantos anos atrás, alguém dentro, porque não é o banco em si, o banco é uma entidade, é uma instituição, não é uma pessoa. Alguém dentro lá no banco enxergou longe e fez a primeira coisa. Depois aí começaram a financiar outros e por aí vai. Mas a gente sempre foi o primeiro, eu sempre disse, eu fiquei cansado de ser pioneiro, né? Pioneiro é aquele cara que vai lá, leva as flechas dos índios, aí depois vem a turma toda do arrumadinho e faz a mesma coisa. Ninguém quer ir na frente. Então você tem tem umas histórias, tem muita coisa que a gente passou de gente que não entendia do que a gente fazia, mas as coisas lá fora aconteciam, né? E aí a gente, por exemplo, a gente chegou a uma coisa que talvez você nem se lembre. Existia uma planilha eletrônica, hoje todo mundo usa Excel, né? Mas existia um negócio chamado Lotus 123. Era uma empresa americana também, mas era uma multinacional e a sede deles era em Dublin, lá em Irlanda. A gente foi representante para a América do Sul da Lotus 123. Porque o que é que a gente fez? Os produtos que a gente não dava para atender tudo que o cliente precisava. A gente tinha a especialidade numa coisa, a gente preferia fazer bem aquilo que a gente fazia. E o restante a gente ia buscar e agregava. Então, eles tinham uma planilha para o ambiente Unix e Linux depois, e a gente fez uma parceria com eles. Eles vendiam o produto nosso e a gente vendia o produto deles, né? E aí, por aí vai. Tem outras parcerias que a gente mandou. A gente mandou o primeiro produto para os Estados Unidos, chamado Spoolville. O produto foi premiado lá nos Estados Unidos. Do mesmo jeito que o produto Lightbase, que hoje não é o mesmo da época, evidentemente, o produto hoje é totalmente diferente, a tecnologia evoluiu para burro. A gente ganhou o prêmio na Espanha, por exemplo, com Lightbase, né? De editor choice de revista de tecnologia famosa, PC World da Espanha, a revista Unix dos Estados Unidos. Quer dizer, os produtos tecnicamente eram muito bons, né? E continuam sendo, né? Aí não é questão de vaidade, não, é questão de reconhecer a equipe que se tem, né? Porque quem faz não somos nós, a nossa equipe técnica que tem aí um esforço grande. Bem, aí a empresa tinha várias filiais, as coisas começaram a mudar, você não precisava mais estar presente. Aí a gente começou a transformar essas filiais em empresas autônomas com parcerias locais. Então, quem era revendedor nosso, a gente dava um impulso, deixava ele lá, né? Então, e deixava o mercado para ele tomar conta. Algumas vezes a gente participava da empresa nova e às vezes não, deixava mesmo o revendedor e a gente ia cuidar da tecnologia, que é o que a gente sabia fazer. Mais recentemente, a gente fez junto com outras pessoas, a gente fez um spin-off do produto, né, do nome do produto, tanto que a empresa de Brasília, o nome é Lightbase, que é o nome do produto. E esse produto hoje, ele foi o primeiro caso também. A gente sempre está acostumado a fazer primeiros casos. Tá? Você já está acostumado a ser pioneiro. Ainda bem que meus sócios eles vão na mesma batalha das doideiras que qualquer um deles. Também eles têm as doideiras dele, a gente topa e vamos em frente. A gente montou um portal do software público brasileiro. Então, conseguimos convencer o governo da época, o governo federal, a ter um portal que tivesse software que o governo produz, porque, veja... Isso era quando? Faz o quê? Uns 10 anos. Isso é uma coisa bem mais recente. Mas é só para você ver o seguinte, alguém tem que começar. Aí eu me lembro bem que um meu sócio de Brasília, o Jair, chegou e disse, no ministro de Ciência e Tecnologia da época, não sei quem era, não lembro mais o nome, aí, mas vamos fazer. Ele disse, mas vocês vão botar o software de vocês? Espera aí, o software nosso tem custo, né? É cobrado. E software público você vai lá e usa, né? Só que a gente já estava sabendo a gente já estava vendo a mudança que estava no mundo, que software é service, né? Software como serviço, e não mais como caixinha. Sim. Aí eu virei na mesa, assim, a gente sentado com o ministro, eu disse, Jairo, vamos botar. Aí já olhou para mim assim, disse, vamos botar. Aí ele disse, quanto tempo? Eu disse, 60 dias a gente está com o software lá rodando. Está disponibilizado. E a gente foi. E a gente não se arrepende. Tá? Depois como foi depois de tudo isso? Como foi que o portal cresceu? Hoje... Não, aí continua, porque você muda... Veja, é isso que eu estou dizendo. Alguém já disse uma frase que você tem que ser água. Sabe quem disse isso?
Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee disse que... Eu vou traduzir, não vou dar o termo em inglês aqui, a frase que ele disse em inglês, mas o que ele quer dizer é que você tem que ser água. O que quer dizer isso? A água se adapta em qualquer coisa. As propriedades da água, né? A água está aqui nesse copo, né? Ele está nesse formato. Se eu botar no outro copo, que é uma taça, ele vira uma taça. Se eu espalhar ele no chão, ele fica no chão. A água tem que se adaptar. A água se adapta. Então, vai pela correnteza. Então, a frase que Bruce Lee quis dizer é o seguinte: você tem que ser água, né? E se encaixa no mercado de tecnologia. Quem não for água no mercado de tecnologia, ele vai morrer cedo. Porque muda. Quando a gente começou a empresa, Léo, só para você ter uma ideia, a tecnologia mudava assim a cada 2, 3 anos. Quer dizer, quando eu digo mudava, que tinha alguma coisa que se sobressaía, que tinha que dava para você identificar a mudança. Uhum. Eu te digo hoje sem medo de errar. É a cada semana. Porque a cada semana você tem uma coisa nova. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Quando é que a gente começou? Veja, IA, inteligência artificial, eu falei até hoje de manhã numa entrevista sobre isso, não é uma coisa que começou agora. Isso já vem desde o final dos anos 50 e dos anos 60. Isso é uma prova. Claro que o que estavam pensando no início dos anos 60 era uma coisa. Mas não era bem... não é só de agora. Então, eu estou falando aí talvez 60 anos. É porque o conceito muda com o contexto. O conceito vem. Por exemplo, eu morro de rir quando alguém fala startups como se fosse uma coisa. Startup, pessoal, é uma empresa que nasceu. É a mesma coisa no século XIX, no século XX. Agora esse nome está bonito, né? Daqui a pouco ele bota outro nome bonitinho. Então você tem... Agora, o que é que aconteceu? O que foi que teve a ação disruptiva? Em novembro do ano passado, foi lançado o chat, o GPT. O chat GPT. Tá? Em menos de 6 meses, ou menos de 7 meses, tá essa loucura. Todo mundo já estava usando. Sim, porque nós temos outro patamar. A gente tem um negócio chamado internet, que para distribuir é a coisa mais fácil do mundo e todo mundo... o que a gente está fazendo aqui, você está aqui em Campina Grande. Se você pegar esse papo que a gente está tendo aqui, daqui a pouco ele está no mundo todo. Daqui a pouco alguém está me xingando lá no Japão. Tá? Porque é assim que funciona. Às vezes a gente escuta coisa fora, vê coisa fora, e aí eu me considero privilegiado, porque a gente consegue viajar muito, consegue participar. Tem, graças a Deus, um network imenso. Eu acho que faz parte do meu LinkedIn. Você basta olhar lá quem são as pessoas, você vê, né, como é que é as coisas. Né? Tive prazer, por exemplo, de conhecer... Silvio Meira é mais velho do que eu, então eu conheço Silvio Meira, que ele era amigo do meu irmão, que ele estudava no Colégio Marista, lá em Recife. Eu conheço ele quando eles eram adolescentes, eu era pré-adolescente. Então, é um conhecimento que vem há muito tempo, não é de agora, não caiu do céu. Tá? Morava até perto, inclusive. Então, entrevistei lá na Rádio Caturité, no programa que a gente tem na sexta-feira, Silvio Meira. A gente bateu o papo durante os 40 minutos, algo que a gente está fazendo aqui agora. Aí muita gente fica assim... Pessoal, o Porto Digital, por exemplo, não nasceu ontem. São 40 anos de trabalho. Tá? As coisas aceleraram a partir do ano 2000, são nos últimos 20 anos, 23 anos. Mas é uma construção, é um brinquedo Lego, você vai botando blocos. Mas voltando lá à questão da inteligência artificial. Está tendo esse boom, né? As pessoas estão recebendo um impacto e um negócio que faz menos de 6 meses. Eu vou te dar um dado aqui que talvez seja até hoje eu falei na rádio, mas num podcast talvez seja um furo que vocês vão dar. Uhum. Sabe quantas empresas foram criadas nos Estados Unidos nos últimos 90 dias? Eu estou falando 90 dias, últimos 3 meses. Março, abril e maio. Para trabalhar só com inteligência artificial, vamos chamar usar a palavra da moda, startups. Sim. 5 mil. 5 mil nos últimos 90 dias. Só para trabalhar com IA. Tá? Tem empresa de todo tamanho. Tem gigantes, grupos que pegaram dinheiro, investiram e montaram uma empresa que começa já com capital enorme. Tem startups dessas que estão captando e tem empresas... 2 colegas numa garagem. 2 colegas numa garagem. E tem empresas que criaram outra... Tem empresas, eu não vou dar nome aqui para não ficar fazendo propaganda, criaram 3 ou 4 a partir dessa gigante e botaram na mão dos seus melhores cientistas, vão trabalhar com IA. 5 mil em 3 meses. Agora eu fico calculando o seguinte, se cada 3 meses criarem 5 mil, quando a gente chegar no final do ano, a gente está nos Estados Unidos com, sei lá, 30 mil empresas. Tá? Como é que a gente concorre com essa turma? Porque tem massa, tem quantidade.
né? Que é isso que a gente vem batendo na coisa. E aí eu aproveito, por exemplo, eu estou como diretor de Relações Internacionais da Abrafip. Isso é outro grupo de amigos, né? Quando eu digo amigos, não é... É uma entidade que é criada a partir das plataformas europeias, o modelo é o mesmo, tem participação de gente. Se você entrar no site da Abrafip e ver quem faz parte, você se assusta de tantas siglas que tem lá. Tá? Eu digo que é amigo que a gente se conhece há um certo tempo. Né? Eu sou o único diretor, eu sempre digo isso para poder a gente se valorizar o Nordeste. Sim. A sede da Abrafip é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou o único diretor que é fora do eixo Rio, São Paulo, Porto Alegre, Paraná. Tá? E a minha responsabilidade é exatamente a parte externa. A gente tem correspondentes, eu tenho outros representantes internacionais que trabalham embaixo da minha diretoria na Austrália, no Japão, Singapura, Estados Unidos, Espanha, que é o representante da Europa. Aqui na América do Sul tem várias. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A gente não precisa, só porque está no Nordeste, só que está em Campina Grande, achar que a gente não consegue fazer as coisas. Muito pelo contrário, Campina Grande tem um nome. Né? Isso eu sempre bato o seguinte, não adianta a gente querer criar nome nada em tecnologia. Campina Grande já tem um brand, já tem a marca dela chamada Campina Grande. O que a gente precisa, talvez, é isso que a gente vem fazendo, vocês estão participando, tanto o Renato quanto você, essa questão do nosso ecossistema de inovação de Campina Grande, é com todas essas entidades que a gente tem aqui, de empresas, etc., que a gente consiga fazer com que o pessoal trabalhe de uma forma mais focada, mais direcionada, para não ficar coisas espasmódicas. Né? Porque tem várias ações que terminaram gerando, ao longo do tempo, coisas muito espasmódicas. Eu vou dar eu não sei se eu estou falando muito direto, você está muito perguntando. Falar. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente teve o primeiro consórcio de exportação de tecnologia aqui do Nordeste, era o PBTEC. Eram 13 empresas. Então, que eu me lembre, ainda tem 3 empresas. Tem outras que saíram daqui, foram para outros lugares, tem empresas que saíram daqui e foram para João Pessoa, tem outras que foram para outros estados, né? Que isso também não é. Cada um procura seu caminho de acordo com o seu mercado. Mas aqui tem a CGS, que é a CGS Digital. Né? Era uma de Tâmara, né? De Tâmara, de Laércio. Né? Agora a gente está brincando, né? Porque antigamente a gente dizia a empresa de Laércio. Agora a gente diz a empresa de Tâmara, esposa de Laércio. Né? Quer dizer, a Tâmara é mais importante do que ele. É porque a gente vê. Mas é isso mesmo. Né? Eu brinco com eles, é isso mesmo. Né? No caso era a CGS, a APEL, que ainda existe, né? Que é muito especializado no que eles fazem, e a gente. Né? A gente na realidade eram 12 empresas que a gente fez o PBTEC, era um consórcio de exportação de tecnologia. Esse era PB de Paraíba e o TEC é TSH, de Technology em inglês. Né? Então isso era uma coisa. Aí no Brasil é gigante, certo? E teve incentivo para montar esses consórcios de várias fontes. Aí só vingou outro em São Paulo, que era o ActMinds. Veja como os nomes são estranhos. O ActMinds virou uma empresa. Se você consultar aí, você vai ver. A ActMinds tem uma empresa em São Paulo e eles estão... na realidade, era formado por um grupo de empresas. Com a marca, eles criaram, todo mundo investiu e virou uma empresa separada. Eles têm em São Paulo, mas eles atuam nos Estados Unidos. E a gente, quando terminou as coisas, cada um... a gente já exportava, né? Alguns fizeram exportação, etc., mas aí o negócio parou. Se criou um negócio maior, que é o Brasil-Haiti. Não sei se vocês já me viram com a camisa. Às vezes eu chego e digo, estou botando aqui para você ver que esse negócio surgiu aqui. Então, da origem do Brasil-Haiti, que hoje reúne cerca de 1.000 empresas no Brasil, e a gente continua fazendo parte, surgiu do PBTEC e do ActMinds. Tá? Se você for espremer a origem do Brasil-Haiti, é o PBTEC e o ActMinds. Isso no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Por que a gente não teve continuidade? Por exemplo, por que a gente não virou uma empresa? Porque, no caso de São Paulo, do ActMinds, era basicamente empresa de software. A gente aqui tinha empresas de outras áreas. Né? É como muita gente não sabe. O Sebrae, como vocês conhecem hoje, ele nasceu aqui em Campina Grande. Ele nasceu no final dos anos 60, foi um projeto, depois teve apoio da Sudente, tal. Aí virou NAI, Núcleo de Apoio a não sei o quê. Era NAI, depois virou Sebrae com C. Tá? E agora Sebrae com S. Aí está no Brasil todo. Aí tu acha que aquilo dali aconteceu do zero.
Foi não, pessoal. Foi gente aqui de Campina Grande, junto com a universidade, que tiveram a ideia e plantaram a semente. E foram aguando a plantinha. Daqui a pouco a plantinha ficou tão grande que começou a se esparramar pelo país. Hoje são os 27 estados que tem o Sebrae. Quem me contou essa história que você está contando agora, no passado, acho que em 2008, foi Genecilda Monteiro. Na época eu estagiava no Parque Tecnológico. Foi ela que me apresentou o nome Alexandre Moura. A questão toda, veja, às vezes eu sempre sou meio... Eu nunca boto ninguém no fogo sem estar junto da fogueira. Tá? Vamos aproveitar a época de São João nosso aqui. Então a gente montou o primeiro curso de jornalismo científico, que Genecilda fez, e outros jornalistas fizeram. Tem várias pessoas que fizeram, algumas já são aposentadas, outros estão em outros cantos. Mas eu estava lá junto do curso. E olha que a minha área não é jornalismo. Né? Coincidentemente, depois eu gosto de escrever, tenho uma coluna, então, mas baseado na minha área. E não por esporte, vamos dizer assim. E para manter a cabeça ocupada também, fora as outras coisas que eu tenho. Mas aí essas horas que eu gosto. Por exemplo, eu me divirto na sexta-feira no programa lá na Caturité de manhã cedo. São 45 minutos que é minha terapia. E escrever a coluna que vocês leem aí toda semana também é minha terapia. Agora eu não tenho mais tempo. Você devia escrever todo dia, meu amigo. Eu tenho outras coisas para fazer. Né? A gente montou junto no Sebrae também. Eu estou soltando aqui um turbilhão. Isso aqui é um... Vocês conhecem o Empretec, não conhece, do Sebrae? Conhecemos. Que eu recomendo, qualquer empresário tem que fazer. A gente criou um Empretec Tech. Era um Empretec para a área de tecnologia. Então, só podia participar desse Empretec Tech, pena que só teve uma edição, né? Quem era da área de tecnologia. Então, a gente montou o Empretec Tech. Eu fiz parte, na minha sala lá tem meu diplomazinho lá do Empretec, como tem outros, né? Outras pessoas têm. A tua dizendo, esse negócio não vai dar certo. Como vai? Vai ter que dar. Vamos juntar a turma para trabalhar, porque esse pessoal é muito complicado. A pessoa acha que a gente é complicado, do jeito que a gente acha que os outros são, né? Bem, surgiu o Empretec Tech, pena que não coisou, mas isso deu a visão para a turma de tecnologia diferente do negócio. Porque a turma que eu chamo fica no aquário, né? Eu brinco muito eu falei aqui de Laércio Itami, eu brinco muito com Laércio. Laércio ficava muito tempo, ou ainda continua muito tempo, focado dentro do que ele gosta de fazer. E a empresa não é só o que você gosta de fazer, a empresa é um conjunto. Depois a gente fez outras maluquices. Em 1998, eu acho, agora não me faz uns 25 anos, 90 e pouco. A gente inventou de fazer um curso de MBA nos Estados Unidos. Tá? Eu já tinha mestrado e tal, mas em software business, porque eu sentia falta. Por exemplo, a gente tinha na empresa nos Estados Unidos, os executivos eram americanos, porque a regra não adianta você falar bem inglês, não adianta, tem que ser americano, ou seja, o CEO looks like American. Então, quando o cara olhar para ele, é um americano, não é um brasileiro que fala bem, lourinho, de olhos azuis, não é, tem que ser... Então, isso a gente aprendeu, porque isso facilita as coisas. Mas a gente queria entender como é que fazia isso. E a melhor coisa a fazer é estudar. Né? E para você dizer que vai estudar sozinho, você tem que bolar um troço. Aí começa as cabeças, não minha só, de outras pessoas também. Nós montamos um curso específico, de um MBA em Software Business, The American Way. Esse é o nome. Eu acho interessante que a gente, quando tem vontade de fazer um curso, a gente vai lá e procura o curso que tem. A Alexandre e a turma dele, eles constroem. Não, a gente procurou se tinha. Não tinha voltado porque a gente queria. Eu chegava nas universidades dos Estados Unidos e conversava com alguns e dizia, pessoal, vamos lá. O cara olhava para a gente, parecia que estavam vendo o ET. Até que a gente chegou numa universidade que os caras estavam acostumados a treinar executivo. Aí eu disse, bem, a gente não tem um curso do jeito que você, mas se vocês deram uma emenda, a gente apresentou uma proposta. Pronto, aí foi o que se fez. É uma universidade chamada NSU. Nova, todo mundo pensa que quando às vezes eu estou com a camisa de veterano, aí tem lá Nova, a turma pensa que é Nova, a pronúncia é Nova, porque é da constelação, né? Nova Southeastern University. Os caras, a gente montou evidentemente que foi ajustado, porque depois eles deram as ideias, não foi um negócio assim, faz isso aqui. A gente botou na cabeça da gente, não só minha, de outras pessoas, junto com o Ed Bass, que era esse nosso executivo lá dos Estados Unidos, junto com outras pessoas, estou tentando lembrar o nome das pessoas, mas eram várias pessoas. A gente montou uma grade e a universidade lá fez uns ajustes. E aí eu tenho a história com o Marcelo Barros.
né, que ele deve ter falado aqui. Marcelo fez o curso. Marcelo já tinha doutorado, tudo, mas fez o curso com a gente. Então a gente juntou. Aqui de Campina Grande fui eu, Marcelo, professora Fátima Camelo, que inclusive é instrutora em pré-técnico do Sebrae, mas é professora da universidade também. Tem mais uma que eu não estou me lembrando agora o nome. Desculpem aí, às vezes as coisas dão um branco. E eram 32 do Brasil todo. A gente saiu... Claro, isso foi pago, isso não foi gratuito, né? A gente juntou Marcelo, os professores da universidade, a gente conseguiu o recurso do CNPq e da FINEP. E o restante, os empresários bancários, né? E tinha gente do Rio Grande do Sul a Ceará, tá? São 32 que voltaram a ser meninos e estudantes, né? Então, veja o que a gente fez. O curso tinha uma parte que a gente fazia à distância, EAD, a gente disse, olha, eu disse para o pessoal da universidade, a gente quer fazer esse negócio, mas não dá para a gente abandonar as empresas, e o pessoal das universidades tem também. Então, nós vamos fazer uma parte EAD, ensino à distância. Aí os caras que já ficaram olhando para a gente assim, porque disseram, vocês vão seguir o que mas a gente vai seguir, vai ser igualzinho a um. Vocês só vão dar coisa isso todo mundo passar, né? E depois a gente faz uma imersão aqui de 1 mês, 2 meses lá nos Estados Unidos direto, porque aí realmente a gente vem para cá e fica. Aí a universidade lá nos Estados Unidos, o que foi que a gente fez? A gente fechou um andar de um hotel Sheraton, né? Não é, eu estou falando isso porque, para vocês entenderem, que o grupo era de gente de peso. A gente tinha empresário de peso pesado no Brasil, sim, executivos de empresas multinacionais que estavam aqui, que a empresa achou um negócio interessante, mandou o cara fazer. Então a gente fechou um andar do Sheraton para ficar todo mundo junto. E a gente ia todo dia para a aula, né? E é uma coisa interessante, Marcelo, acho que não sei se ele falou isso, ou se ele se lembra, a gente as aulas eram na universidade, mas a gente também ia para alguns lugares. Fazia como a gente está fazendo com o ecossistema de inovação aqui de Campina Grande, que a gente itinerante, faz, itinerante. Né? Então a gente ia para a sede de banco. A gente teve aula com o vice-presidente do Banco da Geórgia, que é o dono da Coca-Cola. Tá? Então esse é o nível dos professores, né? E tem alguma coisa engraçada, né? Marcelo botou uma professora para fora. É brincadeira. A turma todinha foi que botou. Mas conta essa história. Essa história é interessante. Agora, Marcelo foi o Cristo para poder dizer para ela que ela ia levar lá para o Dinho. O Dinho é o reitor, né? Sim. Nos cortes a gente já coloca lá. Quando Marcelo botou a professora para fora da sala. Não foi para fora da sala, ela botou para fora do curso. Nossa, foi pior. Porque, na realidade, a mulher estava fora da curva. Ela estava achando que estava tratando realmente... Veja, a gente estava querendo aprender, mas tinha coisa que a gente não queria aprender do básico que a gente já sabia. E a gente explicou isso para os caras, e aí não foi culpa dela. A gente fazia a brincadeira, né? Porque é uma brincadeira chata, mas é uma brincadeira. E eu sou muito brincalhão, ninguém aguentou esse troço, porque a gente, Marcelo, vai lá, tu e diz... não perde a piada. Então, nesse momento, ela estava ensinando coisas que a gente estava perdendo tempo na área de marketing, um negócio lá que não era serva para a gente, né? E que não era, aí a gente pediu para trocar. Primeiro pedimos para o pessoal falar com ela e ela mudar o caminho. Não conseguiu, paciência, tiveram que substituir. Tá? Mas aí a gente fez lá, tem formatura, eu tenho foto de formatura, minha mãe foi lá também, eu já era casado lá com meus filhos, as famílias foram para a formatura dos 32, foi uma festa nos Estados Unidos nesse negócio. E isso era Software Business The American Way. Aí, nós estamos falando muito agora de comércio eletrônico, né? Agora que eu digo nos últimos anos, né? Comércio eletrônico, o que mais? E-commerce, né? Para ser o linguajar correto. Você sabia que a gente montou um curso aqui em Campina Grande com a Universidade do Sebrae há mais de 20 anos sobre e-commerce? Não sabia. Montamos. E eu fiz o curso também. As ideias que eu digo, eu medo e vou junto. Tá? Aí tem gente que faz o seguinte, não, porque esse negócio de e-commerce, meu amigo, tem gente aqui formada dentro do Sebrae, tem funcionário do Sebrae ainda que tem um curso. E você é conselheiro? Isso, eu sou conselheiro do Sebrae. Então, quando eu digo que, por exemplo, uma vez eu chamo o pessoal aqui, eu não vou dizer a instituição, chegou lá, eu estava na associação comercial, eu já tinha saído da presidência, eu estava lá como eu era presidente da federação na época, eu acho. Aí chegou lá alguém de uma instituição que faz parte do nosso ecossistema, por isso que eu não vou falar o nome, nem que você me torture. Por favor. Um dia vai ser entrevistado aqui também. Aí chegou lá querendo propor fazer, ensinar comércio eletrônico, né? Aí eu já olhei assim, me virei para Marcelo olhou para mim e disse, bem, por quê? A abordagem estava errada. Há 20 anos atrás a gente tinha feito um negócio, né? E quando a gente fez o curso
lá de Software Business, já tinha uma parte de comércio eletrônico, e aqui a gente fez um negócio realmente com gente, a gente trouxe gente especialista de fora, inclusive do país, para dar o curso. Os caras estavam errados, estavam querendo começar errado. Então não dá. Por exemplo, esse negócio do vitrine digital foi bem pensado. Bem pensado, porque não quer dizer que a gente saiba tudo, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Muita gente, quando eu falo isso, fica... Não, porque não é isso. Pessoal, não vamos descartar a experiência. Porque a gente termina inventando a roda de novo. Vamos tentar, pelo menos, botar um pneu na roda, né? Fazer alguma coisa diferente. Pintar. Então, quando veio a pandemia, nessa confusão desgraçada, a gente pensou, como é que a gente ajuda os pequenos empresários que não tem como sair para vender ou ninguém está indo para comprar na loja dele, melhor dizendo. Monta assim o vitrine digital, né? E aí tem a participação do Sebrae, da FEComércio, do próprio Parque Tecnológico, evidentemente. Aí tem empresa, tem que arranjar, botar o guiz no gato, botamos na CGS, lá que Tâmara pegou esse negócio. Até a garota propaganda era ela, né? Vocês viram as imagens. Sim. A gente fez isso tudo dentro de casa. Ela fez a campanha Compre em Campina. Compre em Campina, a mesma coisa. Então, essas coisas acontecem. É uma característica de Campina Grande. É fácil de você convencer outros doidos a fazerem parte, né? Do mesmo jeito, quando a gente montou o Cicobi Paraíba aqui, há 13, 14 anos atrás, juntei 50 doidos para cada um botar um valor de um carro na época. Estou falando de 13, 14 anos, hoje botamos Cicobi. Começamos com R$1 milhão. R$1 milhão e um quebradinho. Já estamos com mais de 890, quase 900 milhões. Isso acontece como? Com gente que quer fazer. Agora, não é para ter estrela, todo mundo tem que trabalhar. Algum doido tem a ideia, e os outros doidos têm que ir atrás e junto e fazendo. Mais doido ainda, e depois se mistura todo seguindo. mundo, você não sabe nem quem foi o doido inicial. Né? Às vezes você tem que parar e escrever. Você vê, eu dei um documento para você, me pediram durante os 150 anos de Campina Grande para fazer uma história do polo que eu sempre chamei, agora eu mudei um pouco para chamar de ecossistema de inovação de Campina Grande, já repeti essa frase aqui várias vezes, mas eu chamo sempre Polo Educacional Tecnológico de Campina Grande. Né? Teve uma época que eu disse que Campina Grande ia ter mais de 20 universidades. Tem gente aqui que deu entrevista, rapaz, não vai conseguir nunca. Engraçado, tem 27. Alguém tem que... mas são... Sim, meu filho, mas são pontos de presença, são gente estudando nada, são 27. Está gerando dinheiro para a cidade, está gerando riqueza, tem a gente circulando aqui. Né? Tem aquela revista que você fala, inclusive nesse documento, que tem uma revista francesa, né? Que não é uma revista, é um museu. Isso, é um museu em Paris. Conta essa história. Eu não lembro agora o nome dele, porque meu francês é muito chifrinho, mas está aí no documento. Só que tem um mapa da América do Sul, quer dizer, na realidade tem um mapa mundo. E tem as cidades de tecnologia do mundo. Isso em 2003, eu acho, 2012, sei lá. Foi 2001, não? Não, 2001 é a revista Newsweek. Isso é depois. Aí só tem 2 cidades na América do Sul. Campina Grande, evidentemente, e São Paulo. Aí tem gente que fica com raiva. E acharam ruim. Eu acho ruim. E agora que as pessoas veem isso lá no museu e ficam, rapaz, porque é um museu de tecnologia. Eu acho que tem um nome aí, depois vocês podem pegar no documento. Mas, por exemplo, a revista Newsweek, muita gente pensa que só foi uma vez que saiu Campina Grande. Saiu 3, né? Eu trouxe para vocês verem as 3 revistas, as 3 capas, pelo menos. Essa história da Newsweek, essa daí é da dinheiro, né? Dinheiro. E aqui, ó, sempre eu tenho essa maluquice, o cara pergunta, como é que bota? Você bota aí o chip que brotou na seca. Na época dessa o slogan, a gente estava numa seca desgraçada, Campina Grande com aquele problema da água. Polo Tecnológico do Nordeste ganha o mundo em exportações. Tá? Então, isso foi uma matéria de capa da revista Dinheiro. Né? Essa daqui é que eu acho engraçada, que é aquele monumento lá de Luiz Gonzaga de Jacques de Pandeiro. Aí, essa ideia não foi minha do notebook assim, foi do fotógrafo da Exame. Que na época, esse cara que veio de São Paulo tirar, coincidentemente, ele é do Rio Grande do Norte. Né? Ele foi para São Paulo pequeno, né? Era o fotógrafo oficial da Exame. Aí ele disse: tem um notebook? Eu disse: tem, tá no carro. Eu disse: pega lá, porque eu acabei de ter uma ideia. E olha a ideia aí, ó. Ele transformou em uma sanfona. Ótimo. Tá? Aí fica um negócio diferente, né? Esse aí é a Digital Net, né? Essa era uma revista que existia, ela não existe mais. Oasis High-Tech. Tá? Aí já tem um negócio que está lá embaixo. Nem só de forró vive Campina Grande. Nem só de forró vive de Campina Grande. Essa imagem é emblemática, que isso é um travesseiro gigante, isso foi da ideia da professora Rosa Tânia, que foi um evento chamado Software Design.
né? Esse foi um evento internacional, tinha chinês aqui, americano, europeu, dando palestra. Aqui é esse de barba no meio, primeiro, segundo... Eu estou aqui esse na aqui ponta, é você. sou eu. Lá no meio ali está o reitor da UFPB da época, não tinha o UFCG ainda, e o curso de desenho industrial estava passando por uma crise existencial, né? Tem um detalhe aí que não interessa. Sim. E Linaldo Cavalcante, com aquelas visões dele, me deu a tarefa de ajudar esse negócio a não acabar. Então a gente criou... Linaldo Cavalcante, que inclusive foi presidente do CNPq. CNPq, que foi reitor da UFPB, e graças a ele a gente tem estudinho aqui, porque foi a ideia visionária nos anos 60 que ele teve. Então a gente é fruto das ideias de Linaldo, não vou dizer maluco, porque Linaldo não era maluco. E a gente agradece por ter essas pessoas malucas e criativas que nos trazem tudo isso em Campina Grande. Como o Mário Rattori, por exemplo, do Departamento de Sistema, que é a questão da rifa do boi, ele e outro, né, que fizeram a rifa do boi lá. Essa história a Renata conhece. Essa história a Renata conhece. E aí comprou-se o primeiro computador aqui da universidade, né? Menina, foi um sempre marco. Tem que ter alguma coisa assim. Fala dessa rifa do boi? Eu não tenho muita história, porque não era da minha época. Eu vim depois. Calma, não sou tão velho assim, não. Na história que eu sei bem mas fizeram, eu tinha que juntar. Claro que Renata, o que é que tu sabe dessa rifa do boi? Não, precisava trazer... Completar o dinheiro. Completar o dinheiro. Então, tinha uma pessoa que tinha um boi, um Nelore, e disse assim, não, vamos fazer uma rifa desse boi. Aí trouxeram. Não, na realidade, ele queria dar o boi para vender o boi. Aí o cara disse, espera aí, vender o boi nada. A gente vamos fazer uma rifa, porque vai render mais, né? E foi aí, pronto. Aí conseguiram o resto do dinheiro que faltava. E aí conseguiu o resto, trouxeram os equipamentos, aí depois o pessoal veio de fora ver o equipamento, né? E tem uma historinha, que aí eu vou trazer aqui na mesa, que conta meu pai, foi que apresentou esse computador para o pessoal que ia vir. E ele era muito magro. Magro. Entrou no computador e começou a falar. E aí a apresentação do computador era que o computador falava. E meu pai gaiato... Então, aí ele muito gaiato, né? Tirador de onda, ele entrava na máquina de tão pequeno, magrinho que ele era. Menino, o povo... falando lá com aquelas línguas dele, era indiano, era todo mundo junto. Aí Painho... o pessoal levou embora e Painho saiu do computador e eles saíram crente que o computador falava. É aquela história de contar uma mentira. Mas aquela história, né? Você sabe, né? Tem um mentiroso que levantou, né? Aquele nosso amigo lá que faz, aí os outros que fazer acontecer as mentiras. E os outros fazem acontecer. Não tem nada a ver comigo, não sou eu. Então, a gente sempre tem essas coisas. Tem outra coisa interessante. A gente montou um escritório na China, né? Isso nos anos 90, no início dos anos 2000. O China Office, né? Então foi feito um projeto FINEP, né? Na época a gente sempre tem que ter recursos, porque você tem que somar recursos de várias fontes, né? Eu sempre digo e continuo dizendo até hoje, não falta recurso, o que falta é bom projeto. Então, se uma equipe fez um projeto, eu tive o prazer de participar dele, de fazer um escritório na China, em Beijing, quando ninguém imaginava fazer nada com os chineses. E aí foi montado o China Office, em Beijing, e a gente precisava mandar alguém para lá. Então, literalmente, a gente mandou o Thelmo Araújo para a China, junto com o Francilene, né? Hoje é a viúva de Thelmo, que Thelmo foi diretor-geral do Parque Tecnológico, e Thelmo foi lá montar, gerenciar o escritório. Quem é que era o doido que ia morar na China? Tinha que ser Thelmo mesmo. Não tinha outro, né? Eu fui lá várias vezes, como ainda continuo indo. Mas a primeira vez que eu fui na China era difícil até de entrar, né? Evidentemente que hoje, quando você vai hoje, não é o que era na época, né? Então eu tenho fotos aqui no meu celular, que inclusive eu troquei fotos com umas pessoas que estavam numa das primeiras vezes. Tem gente que de vez em quando acha coisa, né? Aí manda para o meu network, que é bem grande, graças a Deus. Eu encontrei uma foto que estava comigo lá no interiorzão lá da China. Aí manda para mim, aí você vai ver, eu vou mostrar depois para você vai ver foto bem antiga. Assim, dá para ver que não era nem de máquina digital. Mas ele montou-se coisa. Depois a gente montou aqui, aí já foi a ação de Thelmo, né? A gente só foi participante, mas a ação de Thelmo e de Francilene, montou-se o Tech-Out Center, que era exatamente para fazer esse negócio das empresas chinesas e brasileiras aqui, e era aqui no Parque Tecnológico, né?
O grande problema, Léo e Renata, é que precisa ter mais continuidade nas coisas. É a única coisa que eu sinto falta. É você dar claro que tem exceções, né? Uma exceção é o Sicoob, nosso banco, o Banco Sicoob Paraíba. Hoje é o principal Sicoob da região Nordeste, um dos principais do país. Mas isso ele tem vida própria, porque é um banco como você não tem. Agora, outras operações, por exemplo, é uma pena ter o China Office ter fechado. Uhum. Porque eu tenho um negócio lá, mas na hora que que eu comecei a fazer negócio, que eu não, entre aspas, deixei de precisar do China Office, que era para outras pessoas, outras empresas, a gente não pode estar se desviando das coisas da empresa para... Eu tenho sócios, eu tenho acionista, a gente tem que prestar conta. Não dá para você ficar o tempo todo... eu já sou até privilegiado porque eu uso muito meu tempo, né? Eu não sou pago por outra coisa, a não ser a empresa, quer dizer, a minha empresa, a nossa empresa. Eu não tenho outra fonte de coisa. Eu uso o tempo da empresa, coisa que eu faço, para fazer essas coisas que eu gosto de fazer. E eu acho que compartilhar conhecimento. Né? Porque eu sempre digo o seguinte, você não pode estar bem se um entorno seu está ruim. E aí eu gosto de contar essa história da favela do Rato, lá de Recife, né? Quando estava se montando o Porto Digital, tinha uma favela, ainda tem a favela, só que hoje, graças a Deus, não é o que era antes. O nome já dizia tudo, Favela do Rato. Dá para botar a imaginação para pensar e por que o nome era Favela do Rato, né? A população de ratos lá era maior do que de humanos. Não dava para fazer o que tem hoje no Porto Digital sem ter dado uma solução para aquilo. Né? E ainda a solução não está 100%, mas está uma mudança assim, de paradigma sensacional. Tá? Uhum. E o que me causa espanto é que hoje o Porto Digital, a sede, o núcleo de gestor, esse núcleo que a gente está tentando montar aqui no nosso ecossistema, ele fica do prédio do antigo Bandep, que esse prédio foi dado pelo governo do estado para o Porto Digital. É um prédio de 16 andares, para quem conhece Recife, ao lado ali do shopping que tem no Recife Antigo, que é o Shopping Alfândega. Shopping e Passa Alfândega. Na beira do Rio Capari. É um prédio de 17 andares. No último andar, nos 2 últimos andares, é o núcleo gestor do Porto Digital, que pouca gente sabe. Cara, lá de cima você vê um negócio. Então, o banco passou naquele prédio 30 anos. Será que a diretoria do banco não via aquele negócio, não? Quer dizer, não olhava para lá. Eu não estou aqui crucificando ninguém. Eu não sei nem que o Bandep já fechou faz muito tempo. Uhum. Mas é isso que eu vejo. Pô, o cara não está vendo que aquele negócio ali tinha que ser resolvido, não. Qual era o esforço que ia fazer? Talvez um investimento, um projeto, uma coisa? Não sei. Né? Social, eu não volto a dizer isso, eu só estou dizendo, constatando, como tem gente que a gente vê o problema, que você pode dar uma ajuda e resolver e fecha os olhos. Nisso, pelo menos, a gente não tem... Vocês não fecharam os olhos, não, né? A gente não fechou os olhos, o pessoal não fechou. Quer dizer, eu já estou longe de lá há muito tempo, né? Eu tenho um negócio lá com o Silvio, vocês sabem, a gente está trazendo algumas coisas para cá, a gente está levando algumas coisas daqui para lá também, mas o pessoal tem outro, mas a gente teve... Vocês viram aí as palestras a consultoria de Marcos Suassuna, e você via as histórias que a gente falava de vez em quando. Esse tipo de coisa é que eu acho legal que você pode fazer usando o seu network e pegando coisas de outras pessoas. Então, por isso que eu acredito que a gente consiga mudar muita coisa. Tá? Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento que está surgindo agora no ecossistema. Para você não é nada novo, né? O movimento não é novo, mas tem muita gente que conhece Campina Grande como uma cidade da ciência, tecnologia, desenvolvedora da cidade criativa da Unesco, cidade criativa da Unesco. Eu, por exemplo, eu conheci Campina Grande quando eu fazia o ensino médio e vi em um livro didático uma foto lá, eram várias cidades do Nordeste que estavam mostrando algumas expertises das cidades, e Campina Grande era a cidade do maior São João do mundo. Eu sou do Rio Grande do Norte. Uhum. A cidade do maior São João do mundo e um polo tecnológico no Brasil representando o Nordeste, no livro que eu vi. E para mim que ele já impactou. 2 anos depois eu resolvi fazer vestibular para Campina Grande, passei e já vim feliz da vida. O meu intuito era me envolver com alguma coisa com ciência e tecnologia ou com São João, qualquer coisa. E futuramente fui estagiário lá no Parque Tecnológico. Uhum. E a professora que você teve foi muito boa, Janecil.
Geneseudo. Veja, o ecossistema de inovação de Campina Grande, esse é um nome que nós adotamos, né? Eu acho que até para ficar bem marcado, Campina Grande e ecossistema, né? Inovação, a cidade é inovação. Campina Grande tem várias coisas. Se você analisar a história para trás, a gente nunca não tinha um pé de algodão, mas se considera a segunda maior produtora de algodão do mundo, só perdia para Liverpool. Porque tinha as prensas. As prensas são tecnologia. Tecnologia para fazer a pressão nos fardos de algodão para diminuir o tamanho para poder ser transportado. Tá? Então já tem uma origem desse negócio, né, de tecnologia, etc. Depois vem a Escola Politécnica. A gente teve a primeira fundação de apoio à pesquisa do país. Se não foi a primeira, foi a segunda. Eu não quero garantir que foi a primeira, mas está entre a primeira e a segunda. Que foi no final da década de 50, aqui pela prefeitura, não era do Estado. A do Estado é bem mais recente, como eu disse no início, que o professor Baracuí e eu, a gente montou do zero, baseado num decreto de Ronaldo Cunhalina. Mas já tinha um aqui. Tá? Nesse texto que eu mandei para você, tem uma história mais ou menos, eu acho que talvez eu tenha conseguido pensar pelo menos 90% das coisas que aconteceram num timeline. A gente tem... A quantidade de instituição que a gente tem, a quantidade de... algumas empresas... quando eu digo algumas empresas, é que eu estou sendo bonzinho, porque a gente tem empresa que a gente nem sabe que tem. Teve um dia que está lembrado que a gente foi para uma reunião fora, vocês estavam lá, sim, e eu disse que eu nunca sabia nem que isso aqui existia. Né? E olha que eu passava na frente todo dia. Né? Ali por perto, que é ali perto das Clarissa, né? Sim. É o Hub Brasson, eu não sabia nem que existia isso. Né? E olha que eu conheço também com o Marcelo Baixo, conheço todo dia. Mas as coisas são tão, assim, de tanta coisa na cabeça da gente que a gente termina parando para ter aquela conversa que você termina se atualizando. Né? Inclusive o Hub Brasson é esse estúdio aqui. Isso que eu estou dizendo, o Hub Brasson, mas eu não conhecia. Tá? E é estupendo o negócio que estão fazendo. Não é porque eu estou aqui não, porque eu escrevi sobre isso. Né? E quando eu escrevo, eu estou assinando embaixo. Né? Então tem coisa que acontece aqui que a gente não sabe. Né? O que é que falta? Né? Falta a gente ter um norte definido, e isso eu acho que a gente está conseguindo construir, né? Para pegar esses blocos, que eu chamo blocos do brinquedo Lego, que a gente tem um bocado de blocos, a gente tem que juntar os bichinhos e fazer um bloco grande, e com norte para o que a gente quer. É divulgar mais, buscar oportunidades. Porque, veja, isso sempre a gente... É interessante o seguinte, qual é a diferença da gente para o Porto Digital? E eu posso falar, vocês viram que não é porque eu estou achando que eu sei não é porque eu estava lá desde o início. Não sei, eu acho que o próprio Marcos Suassuna deve ter contado isso. A gente fez uma missão, eu, Cláudio Marinho, que é outro paraibano, né, que mora em Recife, JCC, José Carlos Cavalcante, que é um economista da UFPE, mas ele entende bem de tecnologia. Ele montou um método de valoração de empresas de tecnologia. Inclusive, a minha empresa foi valorada por eles, uma delas. E tem outra pessoa agora, que é uma moça, eu não esqueço o nome dela agora, mas ela está morando em Brasília. Então, nós fomos para Austin, no Texas, para olhar o que eles fizeram lá na capital de Austin, que o centro da cidade estava se acabando. Né? Imagina aquela cidade. Austin, quem vê filme Faroeste, era uma cidade daquela que tinha a Main Street, né, que é a rua de coisa que tinha salão, tinha um bar, não sei o que, o hotel, pronto, aquilo lá. Evidentemente que tinha coisa ainda de madeira, mas a maioria já não era mais de madeira, mas era já de pedra, mas era antiga, do século XIX. Isso estava se deteriorando. Então o governo local, junto com os empresários, tiveram a brilhante ideia de vamos manter restaurantes e bares embaixo e botar as empresas de tecnologia no primeiro andar. Que se vocês verem, o modelo do Porto Digital foi exatamente esse no início. Não vingou exatamente assim, mas foi nessa linha. Não foi nada, não. A gente copiou de lá. A gente conversou com gente, conversou com o pessoal da Universidade do Texas, fizemos lá e aí a gente saía escrevendo. A gente vinha no avião, se reunia no bar e para escrever. Do mesmo jeito que foi montado o China Office. Isso foi escrito numa mesa de discussão. Disse, vamos montar um projeto aqui. Tem as pessoas? Tem, vamos fazer. O Parque Tecnológico também foi um modelo de Barcelona, né? Foi olhado por governo. Na realidade, os parques tecnológicos foi da cabeça do Linaldo, né? O que a gente fez foi, a partir da ideia dele, a gente adaptar. Mas a ideia original, ele criou acho que 5 ou 6, vingaram 2, né? Que é o de São Carlos e o nosso aqui. Claro que teve outros, depois agora tem outros, mas que os que foram fundados naqueles anos 84, 85, sobrevivem oficialmente 2. O restante mudaram, fizeram outra coisa, aí criaram outros também, etc.
Mas sempre tem que ter alguém para fazer o primeiro. E até nisso Campina Grande ia ser pioneira, mas aí São Carlos abriu 3 dias antes. Não sei quanto tempo. Eu sei que no Softex, no núcleo Softex, que foi outra coisa que foi criada também, a gente foi o segundo. O primeiro foi Curitiba e no dia seguinte a gente instalou o daqui. Recife foi depois. Recife a gente ensinou a fazer, a montar. Né? Por exemplo, a gente tem uns filhotes aí. Tem um de Recife, tem o de Florianópolis, o Bluesoft lá de Blumenau, e tem outro que agora me falha a memória. Acho que de Salvador, que não existe mais. Tá? Mas a gente tem algumas coisas interessantes que a gente ajuda a outros estados. A turma vem aqui, olha, ninguém vai esconder nada. O que a gente quer é que todo mundo cresça. Então, o que a gente está fazendo aqui agora é tentando botar esse bloco para ter um norte, para a gente fazer coisas e as coisas aumentarem o volume dos negócios aqui na cidade. Porque o que interessa é nota fiscal. A gente pode falar de tudo bonitinho, mas tem que gerar nota fiscal. Porque sem recurso você não consegue fazer nada. As empresas não sobrevivem de sonho, elas sobrevivem de faturamento, de nota fiscal. Tá? Então, e outra coisa, não dá para montar empresa para viver da Paraíba. Você tem que ter sempre a visão. Por isso que quando eu estou conversando com alguém que está montando uma empresa, a primeira pergunta foi: como é o tamanho do teu mercado? Se ele disser, não, meu mercado é Campina Grande, eu disse, epa! Por quê? O mercado satura, é pequeno. Ele não vai atender, não vai conseguir fazer você sobreviver, nem fazer você crescer. Né? Inclusive, é uma coisa interessante, o Sebrae está dizendo ele está dizendo, há anos que o Sebrae diz que nós somos quem apoia as micro e pequenas empresas. Ainda bem que a nova direção do Sebrae, principalmente a direção aqui, o Luiz Alberto, como superintendente, ele está dizendo, meu amigo, eu não vou ficar eternamente cuidando de você, não. Você tem que fazer você crescer, você tem que virar grande empresa. E eu quero chegar a mais novas pequenas empresas para fazer também ajudar vocês a crescerem. É assim que o mundo caminha. Né? O bebê não fica do seu tamanho. O pequeno quer ser grande, né? Quer ser grande. Mas a gente tem que botar isso também na mentalidade das pessoas e tem que mudar também essa questão de achar que empresário é mau. Em todo lote de maçã tem maçã podre. Mas não quer dizer que todas as maçãs são podres. Então temos que separar o joio do trigo. Né? Então essa é a discussão. Tá? Tem mais alguma coisa? Tem a história da Newsweek, né? Querem saber aí como é que... A história da Newsweek, a gente encerra o bate-papo. Pronto. Como eu disse, que eu provei, né? Porque eu gosto de mostrar as coisas para ninguém ficar... Não foi uma vez só que saiu na Newsweek, foram 3 vezes. Campina Grande foi matéria da Newsweek de 3 vezes. Uma delas foi matéria de capa, que foi a famosa de 2001, abril de 2001, acho. Que é a Nine Tech Cities, né? As 9 cidades de tecnologia do mundo. Como é que era isso? Tem um jornalista, Mark Margolis, foi quem veio fazer a matéria. Eu conheci Mark Margolis nos Estados Unidos, num evento, e ele era, não sei, ele está noutra mídia hoje, eu não sei se ele continua escrevendo para... De vez em quando eu converso com ele, mas eu nunca mais eu perguntei se ele está na Newsweek. Hoje é tudo digital, né? Antigamente eu tinha assinatura e tinha mais tempo. Hoje eu tenho um clipe aí, pego só uns pedaços das coisas, é tanta coisa que não dá nem para acompanhar direito. Mas o que é que acontecia? Eu me encontrava com o Mark Margolis em vários eventos fora. Às vezes na Europa, às vezes nos Estados Unidos, às vezes até na Ásia. E ele começou a chegar por aqui, aí você também por aqui, aí criou-se uma amizade. E uma vez a gente estava num trem lá na Alemanha, estava de um canto para outro, não sei se foi no sul da Alemanha. Não sei que a gente estava indo de uma cidade para outra e ele pegou o mesmo trem que eu. E a gente sentou a começar a conversar. Aí ele disse, rapaz, por que você anda? Eu disse, não, porque eu moro na cidade do Brasil. Quando eu falei que era no interior da Paraíba, eu peguei um mapa, até eu risquei, eu me lembro que eu risquei assim, marquei. Aí ele disse, rapaz, geralmente essas coisas acontecem no sul, né? Eu disse, mas a gente já está lá há muito tempo. É aquela velha história de o cara não achar que as coisas... Mas, ele conhecia o Brasil? Não, ele conhecia, ele tinha ido de São Paulo e Rio de Janeiro, ele não conhecia para cá. Aí ele disse, olha, faz o seguinte, eu vou conversar com o meu editor para fazer uma matéria. Aí eu achei que aquilo era só conversa Mas tudo bem, eu disse, você tem meu contato. Um belo dia eu estou na empresa, recebo um e-mail, perguntando se eu ia estar em Campina Grande, se eu ia estar no Brasil tal data. Eu disse, vou. Ele disse, porque eu estou indo aí. Eu digo, tu vai para São Paulo? Eu disse, não, eu vou para Campina Grande. Eu disse, como assim? Eu disse, vou para Campina Grande. Aquela matéria a gente vai fazer. Aí, tá bom.
mesmo se eu tiver alguma coisa, mas a gente acertou a semana, né? Ele passou aqui 5 dias, 4 dias, trouxe um fotógrafo, que a Newsweek contratou um fotógrafo de São Paulo, veio ele, o fotógrafo, e veio outra pessoa, que eu não lembro quem era. Era uma pessoa da Newsweek também, eu acho que é responsável pela área da América do Sul, alguma coisa assim. Produtora. Era uma produtora, bem, vieram os 3, mas essa pessoa era uma senhora, ela ficou só um dia ou 2 e foi embora, e ele ficou com o fotógrafo. E aí eu fui o cicerone, né? Eu levei ele para a universidade, se você pegar a matéria da revista, tem foto dele na universidade, porque eu dizia as coisas, e ele dizia, não, mas eu vou escrever. Eu disse, não, eu queria que você visse, por isso que ele disse que vinha aqui. Porque uma coisa eu falar, você pode estar acreditando em mim, mas eu queria que você tivesse louco e melhor. E ele entrevistou as pessoas. Isso foi bom, porque ele viu que eu não estava inventando. Né? E aí gerou a matéria, que foi aí quando saiu, meu amigo, deu um estardalhaço que não tinha... Porque você pegar a Newsweek, a matéria de capa, citar 9 cidades, uma delas ser Campina Grande, e a Silmeira no resto do país foi um negócio. Aí eu morri de os olhos em cima. Os olhos em cima. E aí começou, todas aquelas matérias que eu mandei para você depois aí, foi muita gente que viu, e já tinha algumas matérias já no nível nacional, só que quando o cara viu a Newsweek, né, matéria de capa. Porque foram 3 capas. Foram 3 capas, 3 capas. Né? Teve a primeira foi a capa realmente, as outras 2 mencionadas, mas não era, estava dentro da matéria. Mas foram 3 vezes que saiu. A questão daí, aí o pessoal das outras das empresas de mídia brasileiras mesmo começaram, aí a Veja, Exame, pô, se esse cara está no Newsweek, está publicando, e ele começa a matéria no Newsweek dizendo que teve aqui, não foi eu fiz a matéria, ele diz, cheguei em Campina Grande, aí ele conta... Ele narra, né? Ele narra. E ele deu entrevista. Né? Não só aqui como fora. Ele deu uma entrevista, porque essa foi uma matéria que eu digo, dessas 9 cidades, deu uma repercussão muito grande no mundo. E ele foi chamado para fazer algumas entrevistas. E ele falava sobre a matéria. Ele foi ele foi um testemunho ocular. Ocular. Né? No caso de Campina Grande. As outras cidades foram outros jornalistas. Né? Mas isso que eu estou dizendo, isso gerou vamos dizer assim, um burburinho que, por exemplo, tinha uma cidade, eu acho que era lá na Ásia também, que eu esqueci o nome, eu acho que era na China, inclusive, a cidade. Então, isso começou a dar mídia, aí o cara tinha Campina Grande, aí Campina Grande tinha um escritório na China, entendeu? Isso aí saiu desligando as coisas, e isso deu muito barulho. Então, foi um bom marketing para a cidade. Uma coisa linkando a outra. Para linkando a outra. É tanto que tem aquele museu lá na França, que eu falei aqui também já, que cita na América do Sul, que é São Paulo e Campina Grande. Né? Essa é a história da revista. Ou seja, é importante que você tenha relacionamento fora, viaje, participe de eventos, etc., porque você cria network e você termina não só para você como pessoa, nem para sua empresa, com o conjunto, para o nosso ecossistema, isso é importante. Por isso que eu digo, quando alguém daqui for fazer alguma coisa, diga que faz parte do ecossistema, olha, não é só a empresa. Foi isso que eu dizia para ele, olha, não é só a Light Infocom, não é só a Lightbase mais recente. Tem outras empresas. E ele visitou as outras empresas, e como tinha também. Tá? Porque o cara vê que realmente é um cluster, não é não é um passarinho, uma chuva de um passarinho só. A outra coisa é que, por exemplo, a gente tem, dentro das nossas universidades, tem muita coisa interessante. Às vezes é que as pessoas não sabem divulgar bem ou ficam entre amuros, como a gente diz. Né? Mas, por exemplo, a gente está falando muito de IA. Na UFCG aqui tem grupos de pesquisa, tem pesquisadores específicos que estão no estado da arte, na ponta da pesquisa sobre IA. Né? Claro que isso não está virando ainda um negócio, né? Diferentemente do que tem acontecido lá fora, até por questões outras. Mas a gente tem condição de fazer muita coisa e o que precisa é ter mais engrenagens trabalhando nesse modelo. Então, e não deixar morrer, né? E não deixar morrer. E ter continuidade com as coisas, né? Então, por exemplo, agora nós estamos num momento, acho que, Renato, não sei se está participando disso, Léo, eu não vi você na reunião, mas talvez não seja especificamente, sobre a questão do próprio selo de cidade criativa da Unesco. Sim, né? então vocês estão trabalhando nisso. A gente tem que fazer algumas coisas agora que vão acontecer. Precisa de gente, precisa de demanda de tempo, já temos um grupo trabalhando, né? Já está funcionando para poder a gente manter esse selo, que é muito importante para a cidade, né? E a economia criativa hoje, a gente está vendo ela aqui dentro, né? A gente está no Parque do Povo. Isso é economia criativa na veia. Né? Tem gente que não entende isso. Não. Ninguém sabe o volume de... eu gosto de fazer contas, né? Que o número não mente. Vocês já imaginaram, por causa do São João, quanto Campina Grande ficou na mídia
desde o início do mês. Se você fosse pagar anúncios em TVs, em rádios, não estou falando aqui dentro da cidade, não, estou falando fora da cidade e até no exterior. Alguém já fez esse cálculo? O quanto de dinheiro precisaria ter para ocupar o espaço? Do mesmo jeito quando a gente faz divulgação de tecnologia em Campina Grande. Se não fez, alguém deve estar fazendo agora. Mas diga uma coisa, citando as revistas que tem aí, a própria Newsweek, alguém consegue mensurar o tamanho do custo que teria? Vamos supor que você fosse bancar uma reportagem. Né? Primeiro que não era justo, porque isso não é uma boa reportagem, é coisa que a gente paga. Mas o tempo de exposição que você teria, o absurdo que seria de valor, as pessoas têm que entender isso. Né? E, evidentemente, que tem que trazer coisas para a cidade. Tá? É uma bobagem, né? Uma coisa de criança. Tá lá o Sansão da Mônica, lá em cima do Museu dos Três Pandeiros. Lindo. Cara, tem gente no Brasil que não sabia que os Três Pandeiros é uma obra de Niemeyer. Você sabe que tem roteiro turístico para visitar obras de Niemeyer? Sabem disso? Tem roteiros turísticos para visitar obras de Niemeyer. E gente que gasta para fazer isso. Ou seja, com a vinda do Sansão, talvez entre no roteiro. Eu tirei uma foto. Não, ele já deve. Quando descobriram que... Veja, a vinda do Sansão despertou gente para os pandeiros, né? Aí teve gente que começou, um deles para mim, não só com ele, mas outras pessoas também. O que é isso? Né? Porque primeiro não está claro o que é, né? Aí eu explico, né? Sim, mas quem é o arquiteto? Niemeyer. Como é que é? Mas não estava no meu roteiro, não. Pois agora vai estar. Entrou agora. Entrou agora. Quer dizer, esse tipo de coisa é impagável. Por quê? Botar um boneco inflável, que é um boneco, o Sansão é até bonitinho, né? Uma aplicação, né? Com um chapeuzinho de couro e a sanfoninha, tá lá em cima e está rodando no Brasil, porque a equipe do Maurício Souza está botando isso para funcionar em tudo que é canto. Alguém viu isso lá no interior de São Paulo, que faz parte dessas visitas, é um arquiteto famoso, um cara que tem... Ele não sabia que o Museu dos Três Pandeiros foi feito pela turma de Niemeyer. Tá? Pronto, é isso. Obrigado por vocês. Gente, que bate-papo gostoso, né? Muito bom, Alexandre. Você é uma figura que passou a mensagem do que a gente... Bem, pelo menos eu tentei. Não, você passou. E olha como passou. Com maestria, viu? Obrigado. Obrigada a você, Alexandre. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. E, Léo, obrigada por esse momento, né? Obrigado, gente. Mas antes de se despedir, era bom a gente falar de quem? Dos nossos patrocinadores, né? Verdade. Nós temos os patrocinadores, a Hub Brasão, Sede Design. E temos outros apoios, que é a Socorro Melo, a Upcloud e Maria Lima. A Maria Lima é uma marca de moda feminina em atacado com coleções semanais que, através de suas peças, reúnem conforto, qualidade e estilo. Muito obrigado, gente. Até mais.